Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Este é o segundo vídeo da série A Lei e a Graça. Se você gostar desse vídeo, ao final não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nós vamos dar sequência a esse assunto, lembrando um pouco do que foi falado no último vídeo, né? No último vídeo nós falamos da essência da lei, né? O conteúdo da lei. E falamos também um pouco de como que era antes da lei, né? Então nós temos aí o período sem lei até Moisés. Chegando em Moisés se estabelece a lei e até os dias dos evangelhos nós temos a lei em vigor. Então nesse vídeo exclusivamente nós continuaremos falando da lei, né? Porém nós vamos falar agora do período de transição, já no fim da lei, né? Quando está se encerrando o período da lei. E aí nós vamos, nesse caso, falar um pouco do período da lei e chegando até o final na sua transição, que aí é o período que se encerra a lei e aí sim começa a graça, né? Onde o justo viverá pela fé e não mais pelas obras da lei. Qual foi o período coberto pela lei, né? Qual foi o período do regime da lei? Começa lá em Êxodo, né? No livro do Êxodo, e o livro do Êxodo é escrito nos dias de Moisés, aproximadamente 1400 a 1500 anos antes de Cristo, né? Então a lei vem de Moisés até João Batista, né? Até João Batista. A lei está em vigor, ela vigora, né? A lei tem vigor até a crucificação, né? Porém, quando chega os dias de João Batista, né? Os dias da pregação dos evangelhos, ali nós temos o quê? Um período de transição, onde está se encerrando o período da lei para começar o período da graça. Vamos dar uma olhada no texto bíblico. Que diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então a lei ela tem o seu regime até João, né? Quando chega em João começa um período de transição, né? Que vai dos ensinos de João até a crucificação do Senhor Jesus Cristo, né? Passando por todos os ensinos ali do Evangelho. O Senhor Jesus viveu sobre a lei, né? O Senhor Jesus, João Batista, né? Então até a crucificação ali a lei está em vigor. Então aqueles mandamentos da lei teriam que ser guardados, né? E quando que se dá, né, essa transição da lei, né, quando se de fato encerra, né, o período da lei para começar a nova aliança, né? E aí nós temos que lembrar o quê? Quando nós falamos de lei, né, nós temos que lembrar o seguinte: dentro da lei tinha uma aliança, né? Então o que vai ser encerrado é a antiga aliança, aqueles mandamentos que estavam ligados à antiga aliança que foi feita com o povo de Israel ali no Monte Sinai. Então, quando que se dá propriamente, quando que se dá o ato, né? Propriamente, o fato ali de terminar o regime da lei e começar o período da graça. Nós vamos ver lá que o Senhor Jesus, na semana da crucificação, ele tem a Páscoa, ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Então ali ele anuncia o quê? A vinda da graça, o encerramento da lei, para que se inicie a graça. Ali nós vemos uma tradição. Nós vemos que ali eles estão celebrando a Páscoa, mas ali na última Páscoa, né? As pessoas têm um costume até de falar última ceia, né? Mas ali não é a última ceia, é a última Páscoa na qual se inicia a primeira ceia, né? Então ali é a primeira ceia, né? A ceia que nós celebramos hoje. O cristão não celebra a Páscoa, o cristão celebra a ceia, né? Vamos ver o que diz o texto bíblico.
que diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei todos, dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, a nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então nós vemos aqui o quê? Que ele está encerrando o período da antiga aliança para começar o período de uma nova aliança. A antiga aliança, a purificação se dava na antiga aliança pelo sangue de animais, derramamento de sangue de animais, de touros, de bodes, de ovelhas. Mas aqui ele diz o quê? Que a remissão dos pecados seria agora no seu sangue. Então hoje se alcança a purificação e a remissão dos pecados, perdão de pecados, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E isso encerra-se isso concorda, isso tem o seu ápice, a realização exata ali na crucificação, lá em Mateus, no capítulo de número 27, que diz assim: Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O que acontece? O véu do templo, esse véu aqui que foi rasgado, atrás dele ficava a Arca da Aliança, que era um símbolo do concerto, da aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Aquela aliança era um símbolo da aliança e era uma representação da presença de Deus. Então, o que acontecia? Enquanto o povo de Israel estivesse guardando os mandamentos de Deus, a antiga aliança, a presença de Deus estaria com eles. Mas a partir do momento que eles quebraram a aliança, que eles invalidaram a aliança, não guardaram os mandamentos do Senhor, invalidando-se aquela aliança, a presença do Senhor se apartou deles. Então a arca era um símbolo da aliança. E aí, com a crucificação, quando o Senhor Jesus morre, se entrega, e o véu é rasgado de alto a baixo, ali se encerra o período da lei e começa o período da graça. Então, nós temos que entender o quê? Que durante os evangelhos nós ainda temos alguns ensinos que são da lei, que são propriamente da lei, isso nós temos que entender. E toda vez que nós formos ler os evangelhos, nós temos que, quando for interpretar, trazer esse entendimento, que nós estamos tratando de um período em que a lei ainda está em vigor. Nós vamos entender isso aqui mais para frente. Os ensinos dos evangelhos, eles se dão debaixo da lei. O Senhor Jesus ali começa a anunciar as boas novas do reino de Deus, porém debaixo da lei. O Senhor Jesus nasce sob a lei, ele guarda a lei, e até o momento que ele é crucificado, a lei está em vigor. Nós vamos ver que tanto o Senhor Jesus como João Batista, eles são circuncidados. Vamos ver o relato de Lucas. Lucas 2:21, que diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, que no ventre, antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então vejamos aqui que o Senhor Jesus ele é circuncidado ao 8º dia. Nós vamos ver aqui que Maria cumpre os dias da purificação que era determinado pela lei. Então aquele povo ali, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles guardam a lei até o dia da crucificação, quando se começa o período da graça. Vamos ver outro relato, Lucas 17. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes.
E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Esse aqui é o relato da cura dos 10 leprosos, né? E nós vamos ver o quê? Que o Senhor Jesus diz a eles que, logo após eles serem purificados, que eles fossem até os sacerdotes, para ali o sacerdote testificar daquela cura, que aí eles poderiam novamente voltar ao convívio social, né? Então, quando alguém tinha a lepra, né? Enquanto não fosse comprovado pelo sacerdote que ele era curado, que ele estava curado, ele tinha que ficar afastado, né? Tinha que passar pelo sacerdote, o sacerdote testificava que ele estava assim limpo, aí ele voltava ao convívio social, né? E aí nós vamos ver o que? Conforme o relato de João, né? O Evangelho segundo escreveu João, ele escreve no capítulo, você vai ver no capítulo 2, no capítulo 5, no capítulo 7, né? O Senhor Jesus indo às festas, né? Aquelas festas judaicas que nós mencionamos aí no vídeo anterior. Então, o Senhor Jesus, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, né? Então, todas essas festas que faziam parte da lei, né? O Senhor Jesus, ele obedeceu elas, né? Ele frequentemente ia à Páscoa e as outras festas. Exclusivamente no livro de Mateus, nós vamos ver o Senhor Jesus, o Mateus relatando só uma ida do Senhor Jesus para a Judéia, para Jerusalém, né? Mas João, ele trata mais desse assunto aí, ele trata de outras vezes que o Senhor Jesus vai até Jerusalém, né? Principalmente na ocasião das festas, né? O Senhor Jesus guardou o sábado? Guardou, ele não transgrediu o sábado, né? O que acontece? Nós temos uma passagem ali, se não me engano, Mateus, no capítulo de número 12, né? Onde os discípulos entram numa seara, tiram algumas espigas ali do trigo e começam a comer, né? E aí eles são acusados pelos fariseus. Vamos ver o relato do capítulo 12. Que diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer, né? Aí ele diz aqui no último verso aqui, se você vai ler do 1 até o 8, ele diz no último verso assim o seguinte para os fariseus: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Muito provavelmente ele diz isso por quê? O que é que caracterizava a transgressão do sábado? O sábado era um dia que não poderia ter obra servil, né? Não podia ter trabalho servil, né? Por exemplo, se os discípulos tivessem saído pela manhã com aquele propósito de ir para uma jornada de trabalho e colher as espigas, levar para casa, estocar para comer no dia seguinte, por exemplo, aí sim caracterizaria uma transgressão do sábado. Mas o que os discípulos estavam fazendo era simplesmente comer, né? Seria como você, por exemplo, chega na casa de um amigo seu no sábado e vamos supor que seu amigo morasse numa propriedade, num sítio, né, que tivesse laranjeiras, outras frutas, né? E você passeando com seu amigo ali no sábado, num sítio de laranja desse, pegasse uma laranja, descascasse e chupasse ela. Era o que os discípulos estavam fazendo. Então, no sábado era proibido o trabalho servil, né? Mas não era proibido comer. O que os discípulos estavam fazendo é simplesmente comer, né? Então, o Senhor Jesus não transgride o sábado. Outra coisa, o dízimo, né? O Senhor Jesus, ele fala sobre o dízimo? Fala, né? Ele não tem um texto no qual ele para ensinar sobre o dízimo, né? E nós devemos lembrar o quê? Porque que ele fala, nessa ocasião que ele fala do dízimo, ele está falando o quê? Do dízimo da lei, né? Ele está falando de um período em que a lei ainda está em vigor. Então,
certamente que era necessário sim que os fariseus pagassem dízimo, né? Mas sim porque eles estavam debaixo da lei ainda. Então ele diz aos fariseus, né, que eles davam dízimo, mas não, eles desprezavam o principal da lei, que era a misericórdia, né, a justiça e a fé. O início da pregação para os gentios, né? Quando que começa, né? Aí nós vamos ter que entender o seguinte: o Senhor Jesus, qual que era o propósito principal dele, da pregação do Senhor Jesus? Era anunciar o reino de Deus aos filhos de Israel, né? E cumprir todas aquelas promessas dos profetas que teriam que se cumprir pela ocasião da sua vinda, né? Nós vamos ver Isaías 53, Zacarias, né? E todos os profetas falaram da sua vinda, do seu sofrimento, do que ele devia padecer, né? E que Israel seria consolado pelo Messias, que Israel seria remido pelo Messias, né? Então ele veio para cumprir as promessas feitas a Israel, né? E anunciar o reino de Deus primeiro, né, aos filhos de Israel. Então o Senhor Jesus, ele não prega para os gentios, ele prega para os filhos de Israel, né? E tendo consumado a sua obra, também se cumpre o que estava preparado para os gentios pela boca dos profetas, né? Que além da promessa que existia para a remissão de Israel, havia também uma promessa de reconciliação com os gentios, né? Então o Senhor Jesus, ele prega ali para o povo de Israel, não prega para os gentios. Quem que prega para os gentios? Os apóstolos, né? Então, após o Senhor Jesus ser crucificado, inicia-se ali o período da graça, e ele diz que ele envia os seus discípulos para pregar o evangelho a todas as nações, conforme Mateus capítulo 28. E chegando, aqui ele já ressuscitou, né? E diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então aqui, né, nós vemos aí o início da pregação do Evangelho para os gentios. Quem são os gentios, né? Essa distinção que nós fazemos de gentios e judeus, né, se dá da seguinte forma: todo aquele que é de Israel, né, é considerado israelita ou judeu. E gentio é todo aquele que não é das 12 tribos de Israel. Então, todas as nações que não são israelitas, que não são da etnia dos filhos de Israel, eles são gentios, né? São considerados gentios, gentes, etnos, povos, né? São de outras nações, né? Então, ali o Senhor Jesus dá a ordem para que o evangelho não seja mais só pregado para os gentios, mas sim não só para os judeus, mas também para todas as nações. E isso aí nós vamos ver, nós temos que destacar também o propósito dele com os 12 apóstolos, né? E depois com o apóstolo Paulo, né? No próximo vídeo nós estaremos tratando disso, no próximo vídeo estaremos falando aí do período da graça. Aí nós vamos também agora destacar algumas particularidades da lei que nós precisamos entender, né? Você precisa entender a lei, para quando você lê o Antigo Testamento, você saber interpretar, né? Uma particularidade, né? A lei, ela tinha aproximadamente 613 preceitos, né? Eram 613 preceitos. A maioria deles, uma parte era proibições, a outra parte eram ordenanças, né? E aí, todos aqueles mandamentos tinham que ser cumpridos rigorosamente, né? O rigor era uma severidade tremenda. Você não podia desvirtuar aqueles mandamentos
em sequer uma palavra. Então, rigorosamente, aqueles mandamentos tinham que ser cumpridos. Se desviasse de um mandamento só, se tornava culpado de toda a lei, né? Vamos ver o que está escrito em Levítico, no capítulo 18. No verso 5: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, quem entrava em aliança e ficava debaixo da lei, ele era obrigado a guardar todos os mandamentos da lei, né? E enquanto ele guardasse, ele vivia. Mas se ele transgredisse um mandamento, né, a espada da lei vinha sobre ele. Então tinha que guardar todos os mandamentos rigorosamente, né? Nós temos que enfatizar bem isso aqui. Nós vamos ver aqui, por exemplo, a situação de Davi, né? A Arca da Aliança, Davi quer transportar ela, né, do local que ela se encontrava para Jerusalém. Só que, segundo a lei, tinha que ser transportado pelos levitas, né, com todas aquelas preparações que tinham que ser feitas, e tinha que ser carregado aos ombros, por uns umbrais que eram colocados, na arca, do lado da arca, e quatro homens levitas, de uma tribo específica, eles carregavam, tinham essa particularidade para carregar a Arca da Aliança. Nós vamos ver que Davi, despercebido, vai lá e coloca num carro, né? E nós vemos as consequências que veio sobre quem carregava a arca e sobre Davi, né? Nós vamos ver a situação de Nadab e Abiú, né? O que acontece? O fogo, né, os incensários tinham que ser acendidos com o fogo do altar, né? Então ali provavelmente quando Nadab e Abiú vão oferecer incenso, que eles são consumidos pelo fogo, a Bíblia diz que eles oferecem fogo estranho. Muito provavelmente o que é que acontece? Eles acenderam os incensários em outro local que não fosse ali o altar do tabernáculo, onde deveria ser aceso o incensário. O fogo tinha que sair dali. Então, todas essas particularidades da lei tinham que ser observadas com riqueza de detalhes. Em todos os seus detalhes tinha que ser observado. Em algum momento, se fosse desvirtuada alguma coisa daquele mandamento, o tal se tornava transgressor, né? Se violasse a lei, né, se tornava maldito. Vamos ver Deuteronômio. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então aqui está a confirmação de Moisés, né? Então, o homem que estava debaixo da lei, ele tinha que cumprir todas as palavras da lei. Não podia transgredir em nada aqueles mandamentos, né? E vamos ver o rigor da lei. Vamos observar o seguinte: a maioria, né, a grande maioria dos mandamentos da lei não tinha perdão se você transgredisse, né? Havia ali uma cerimônia de purificação, né? Com respeito às mulheres, né? Aos leprosos, né? Onde eram feitos cerimônias de expiação com derramamento de sangue de animais. Ali eram cerimônias de purificação, né? Onde ali havia uma purificação da carne, né? Depois nós vamos entender isso aí. Havia uma purificação da carne. Então, essas purificações eram feitas com derramamento de sangue animal. O animal expiava nessa situação aí para purificar. Agora, no caso de pecado, né, na grande maioria das vezes não tinha perdão, né? O perdão, se fosse um pecado deliberado, a pena na maioria dos casos era a pena capital, né? O perdão havia quando que era
quando que havia expiação com derramamento de sangue animal para perdão, né? Quando que havia perdão para pecado? Quando era praticado na ignorância. Então, se a nação ou o indivíduo praticasse aquele pecado, um pecado na ignorância, né? Desavisado, praticasse um pecado, para essa situação havia expiação. Mas no caso de pecado deliberado, né? Aí era a execução sumária, não havia perdão. Se o sujeito fosse pego com a mulher de seu próximo, era apedrejado, né? A mulher fosse pega se prostituindo, era apedrejada. Se o sujeito fosse pego adorando imagem de escultura, adorando outros deuses, queimando incenso a outros deuses, era apedrejado e morto, né? Então a maioria, né, das transgressões da lei eram punidas com a morte, né? Não havia perdão, né? Esse era o rigor da lei, né? Isso nós precisamos entender bem, para quando nós entrarmos na graça, aí você vai entender, vai ter um pouco da compreensão do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, os gentios, né? E aí, nós podemos ver essa pergunta, por que tinha todo esse rigor, né? Porque a intenção era que a presença de Deus estivesse ali com os filhos de Israel. Então não podia ter mal algum ali nos filhos de Israel, no meio dos filhos de Israel, porque a presença de Deus estava ali. De fato, Deus estava ali. Por isso esse rigor, né? Isso também serve para você que já deve ter visto em algum lugar alguém dizer que está sentindo a presença de Deus, né? Que está cheio da presença, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque a maioria das pessoas hoje não sabe o que é a presença de Deus, né? Se você quiser saber um pouco do que é a presença de Deus, nós temos que ir lá no Monte Sinai e ver a passagem que Moisés sobe ao monte, ele vê o monte tremendo, fumegando, ali é a presença de Deus, né? Nós vamos entender o que é a presença de Deus com o rigor da lei, né? Não podia haver mal algum, não podia haver imundícia alguma, porque Deus estava ali, né? Então, todo aquele perímetro ali que circulava o arraial dos filhos de Israel tinha que ser santo, porque Deus estava ali de fato no meio dos filhos de Israel, né? Bom, esse segundo vídeo nós tratamos mais um pouco, né, do que é a lei, tratamos do período da lei, né? E nós lançamos luz aí para você ter uma noção do que era a lei, qual foi o período da lei, né? Para quando nós entrarmos agora no próximo vídeo, falando a respeito da graça, né? Nós estamos bem situados, entendemos bem, né, a obra de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Trazendo o perdão de todos os nossos pecados através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo você no próximo vídeo. Nos acompanhe nessa série, né? Não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. E vem para Cristo.